Atlético e Fluminense se enfrentaram no Mineirão em uma prévia das quartas de final da Libertadores. De olho em outra Copa, a do Brasil, o técnico Gabriel Milito deixou o meia Gustavo Scarpa e o atacante Paulinho fora do time titular. O Galo teve dificuldade para criar chances claras e tentou de fora da área. O Fluminense levava mais perigo e Arias exigiu boa defesa de Everson. Até que a zaga do Atlético vacilou. Serna recebeu o lançamento, driblou batalha e bateu na saída de Everson. Fluminense 1-0. A atenção da nossa equipe. E o momento que a gente está mais seguro defensivamente é quando a gente está com a bola, que a gente não pode estar cedendo ao adversário oportunidades quando a gente está construindo, dele ir lá e fazer um gol na gente. O Fluminense buscava o segundo gol. Arias soltou uma bomba, mas Everson espalmou. A resposta do Atlético veio neste cruzamento de Arana. Vargas completou para o gol, mas a arbitragem marcou o impedimento. Na volta para o segundo tempo, Gabriel Milito apostou na entrada do titular Paulinho e do jovem Alisson. Mas quem seguia melhor era o Fluminense. Serna limpou a marcação e ficou cara a cara com Everson, que saiu bem para evitar o gol. Aos 14 minutos do segundo tempo, John Arias limpou a marcação e bateu com categoria. Everson não teve o que fazer. Fluminense 2-0. O Atlético tentava descontar, mas com chutes de fora da área. Final de jogo, Galo 0, Fluminense 2. Deu Fluminense na prévia das quartas de final da Copa Libertadores. 3 pontos importantes para o tricolor na luta contra o rebaixamento. Pelo lado do Atlético, muita preocupação. Agora estamos atravessando uma crise, que eu devo ser responsável da crise, deportivamente falando. Não me conforma estar em quartos de final de Copa Brasil, ni me conforma estar em cuarto de final de Copa Libertadores. A mí lo que me deja más tranquilo o más preocupado es el rendimiento del equipo. As equipes voltam a se enfrentar no mês de setembro, valendo vaga na semifinal da Libertadores. Vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo em outro lugar, provavelmente, né? Acredito eu. Então, com outros ingredientes, com outros jogadores dos dois lados. O Atlético tem alguns jogadores que o Atlético não utilizou, então vai utilizar lá contra a gente. Nós provavelmente também teremos outros jogadores. Agora temos que detectar por que não estamos bem. Por quê? E trabalharemos sobre isso para volver a ser esse equipo sólido, confiável, com rendimento que eu creio que os jogadores podem ter. Y eso lo tenemos que recuperar inmediatamente porque se viene un juego muy importante ahora entre semanas y si no mejoramos ese nivel individual y colectivo, ya la serie será muy dura. Ô Rep, e aí, Rep? Por que jogou tão mal o Atlético? Boa tarde a todos. Né? Vamos falar aqui agora uma realidade. Né? O Milito, ele vem inventando demais. Primeiro que o Bruno Fux cada dia joga num lugar. Um dia ele joga na zaga do lado esquerdo, outro dia centralizado, outro dia na direita. Então o cara vai perdendo a consistência tática. Aí ele me mete o Saravia de ponta, ele tem o Palácios, ele tem o Alisson. Ah, eu queria poupar o Scarpa, beleza. Mas ele tinha 2 opções para pôr ali. 2 caras de velocidade, 2 caras quebra-linha. Ele depois, durante a partida, ele vê que ele tá fazendo tudo errado, ele tenta pôr o Rubens de zagueiro. O Rubens de zagueiro, que era meia, aí virou lateral no Atlético, nem acho ruim ele como lateral, não na época que ele era lateral, ele foi o maior ladrão de bola, sub-22 do mundo, mas inventa um cara de zagueiro, para fazer a função de zagueiro numa linha de 3. E outra coisa, e eu vi o seu post no Instagram, e eu falei a mesmíssima coisa que você, um dia antes. Ou seja, eu tô te copiando, basicamente isso. Exatamente. Você Ele foi tá lá, com palavras novas, ele não faz ele nada. foi lá no mentira YouTube, dele. mas tá tudo postado na internet, graças a Deus. Mas eu falei a mesma coisa que você, para ver que o nosso raciocínio tá o mesmo, que é o quê? Se você não tem as peças adequadas para você jogar no esquema que você gosta, não há problema nenhum na vida em mudar. Foi basicamente o que você falou lá no seu Instagram. E eu falei exatamente, falei, olha, o Milito não tem um quebrador de linha. O Milito não tem os volantes que conseguem criar jogadas, que conseguem dar passes de qualidade para armar essa equipe.
E ele insiste no esquema e ele vai morrer abraçado com esse esquema. Sabe por que ele vai morrer abraçado com esse esquema? Que ele já deixou claro em várias coletivas. Houve uma única coletiva que ele disse assim, não, talvez o meu problema seja minhas linhas estão muito altas, eu devo recuar um pouquinho essas linhas. Mas depois que passou isso, ele não recuou as linhas dele. Ele insiste em jogar com 3 zagueiros na linha do meio campo, com 2 volantes na intermediária e os atacantes todos lá. Então joga-se 10 posicionados entre a linha da grande área e a linha do meio campo contra 7. Aí você vai pedir pro Bruno Fux criar a jogada. Você vai pedir pro Batalha, que não tem qualidade nem de volante para dar esse tipo de passe, para criar a jogada. Você vai pedir, pelo amor de Deus, pro Júnior Alonso. O Júnior Alonso se enfia lá no meio dos volantes, dos caras, para poder tentar abrir espaço. E sempre tem na sobra. Por que sempre tem na sobra? Porque você mantém 2 ou 3 na linha do meio campo. Então você sempre tem mais jogadores do adversário para fechar o meio campo. E é só você pegar a mancha de calor dos últimos 4 jogos do Atlético, olha onde que os jogadores jogam. O Bruno Fux, olha isso, HG, que eu vou te falar. O Bruno Fux, ele joga, no último jogo, a mancha de calor dele era depois da linha do meio campo. O zagueiro do Atlético jogava o jogo inteiro depois da linha do meio campo. E querendo ou não, o time do Fluminense, e a única qualidade que o Mano tem é de ajustar um pouco a questão defensiva, vou te passar a palavra, ele fechou Não, eu quero ali. te fazer uma pergunta. Faça. Dito tudo isso, porque assim, para mim ficou claro o que você já reconhece quem é o real culpado pelo momento do Atlético. Você prefere o Luiz Castro, Diniz ou Cuca? Vou te responder ao final disso aqui. Agora, os jogadores também têm uma certa responsabilidade, você sabe por quê? Primeiro é no gramado, né? Ah, e o gramado, beleza, trocou pelo tapete lá o Mineirão, parece que tá muito bom, não estive lá, mas pelo que eu vi do jogo, eu assisti o jogo, tá bom. Aí depois eu escuto o Paulinho falar um negócio que me chama muita atenção. Antes nós tínhamos uma agressividade no setor quando a gente perde pressão. E o que aconteceu que eles não estão fazendo mais Parte isso? deles, Qual é o motivo que o perde pressão acabou? Não confio isso mais é no culpa trabalho do do técnico. treinador. Esse é o ponto pra mim. Não então, confio esse é o mais. ponto. Não confio mais. Tudo bem, nós vamos chegar nesse ponto então na discussão. Então ele tem que virar e falar: eu tô com medo. Não, então peraí. Então os jogadores estão esperando o Atlético afundar? Porque vamos supor que você esteja certo, que eu não acredito que você está, eu acho que você está errado. Eu acho que, sabe o que é? No começo, o Atlético veio com um esquema, aspas, inovador, vamos assim dizer. E os treinadores começaram a perceber, não podemos jogar agredindo esse time. Se a gente jogar agredindo esse time tem Arana, Scarpa, Hulk, Paulinho, aí agora o Bernal, antes era o Zarate, enfim, velocidade, e eles vão matar a gente. Vamos jogar fechadinho, sair no contra-golpe, porque os zagueiros deles são lentos, o Batalha é lento, o Bruno Fux é lento, o Júnior Alonso é lento, e nós vamos matar esse time no contra-golpe. Você vê, os 2 gols do Fluminense nascem como? Uma roubada de bola no meio-campo, transição rápida e chegou ao gol. No 2 contra 3 ou 3 contra 3, nos 2 lances. E o Fluminense chega ao ataque do Atlético e chuta no gol do Atlético 6 vezes, no gol mesmo, ali pro goleiro fazer defesa. E já o Atlético não consegue chutar uma vez no goleiro. Isso significa o quê? Que você não consegue criar, você não tem espaço, porque as equipes aprenderam. Fecha a casinha, sai no contra-golpe que a gente vai matar. E o seu erro, Milito, para finalizar, é não mudar. Qualquer programa de TV, qualquer profissional da vida, em qualquer ramo que ele estiver, quando uma coisa está dando errado, sabe o que ele faz? Ele fala assim, eu preciso ir por outro caminho. E você não admite ir por outro caminho. E, inclusive, responsabiliza os jogadores também. Que eu acho que tem sua culpa. Mas peraí, se você... O gramado... Por que ele responsabilizou os jogadores? Não, se ele de certa pediu, forma... se ele mas pediu ele lá dentro fala. do vestiário para colocarem a culpa nele. Ele pediu para pôr a culpa nele, mas na hora da entrevista coletiva ele disse Ele fala que os jogadores estão num momento técnico ruim. Ele falou isso. Aí a pergunta que eu faço é, então quer dizer que o esquema não funciona porque os jogadores estão num momento técnico ruim? Será que este é o problema? Ou o problema é que já sacaram o seu esquema e você tem que ter a tranquilidade, a serenidade de falar, opa, descobriram o meu modo, vou mudar um pouquinho. Não, e não Ele só vai isso. mudar. E a questão mudar. que mais me preocupa é que aconteceu muito parecido agora na Libertadores. O que o Fluminense fez no Mineirão não é muito diferente do que o São Lourenço fez. Exatamente. O Fluminense marcou a linha de passe do Atlético e o primeiro gol, por exemplo, é nítido. O Bruno Fux vai ficando sem opção, vai pensando demais. Na hora que ele vai tentar a bola esticada, o Martinelli já faz a leitura do passe, toma a bola e sai no contra-ataque. Parou-se de marcar o portador da bola do Atlético para marcar a linha de passe. E matou o time do Milito. Exatamente. Porque aí você tira a saída de bola de 3 que o Atlético tem, você tira os volantes do jogo, que foi o que o São Lourenço fez nas 2 partidas, e aí quando o Atlético vai tentar jogar, ele tem... a matemática não fecha. Você tem 3 jogadores na linha do meio campo circulando bola, e aí você tem 6 jogadores
não, 7 jogadores de linha no campo de ataque contra os 10 do adversário. Então essa bola ela vai ter muita dificuldade para chegar. Os zagueiros ficam jogando sozinhos, porque ao invés de marcarem o zagueiro, o portador da bola, eles marcam a linha de passe. E nisso mata o Milito. O Milito tenta no segundo jogo contra o São Lourenço mudar isso com a bola esticada. Ele faz isso com os lançamentos. Ele tenta alguns lançamentos nas costas do marcador para o Zaratio, tenta alguns para o Paulinho principalmente. Não dá certo porque é uma jogada muito difícil de ser feita. É muito difícil você acertar um passe de 30 metros o tempo inteiro. Exatamente. Então o Atlético também teve muita dificuldade contra o São Lourenço por isso. Então ele precisa criar novas alternativas mesmo. Às vezes parar, abandonar a linha de 3 momentaneamente, começar a fazer uma saída com 2 defensores, 2 laterais, espeta 2 pontas, muda um pouco a dinâmica do time. Ele precisa, pelo menos, testar algo, porque o que o Rep falou é muito sério. O Atlético está previsível, os times já entenderam como o Atlético joga, e esses times estão anulando o Atlético, por isso o Atlético joga mal. Mas vale dizer também que a apatia dos jogadores em campo foi vergonhosa, né, outra coisa, nesse jogo, e não é o primeiro jogo também. Você vai para um duelo individual contra o seu adversário, vê o Barbosa jogar no Botafogo e vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Ele vai para um duelo individual, ou ele ganha, ou ele faz a falta. No Atlético, os caras vão para duelo individual, bate no corpo do oponente e cai e o cara segue. Isso é um dos problemas. Competitividade, bato muito em cima disso. Samba de uma nota só. Não, se você não competir, que é o que o Fortaleza está fazendo com orçamento de 200 milhões lá, você não vai ganhar, cara, não adianta. Quem assistiu ontem Botafogo e Bahia, eu estava até falando no nosso grupo aqui, vocês estão assistindo aí Bahia e Botafogo? Vocês estão vendo quanto o jogo é pegado, é competitivo? Ninguém assiste o adversário jogar. E o Atlético hoje, isso que o Rep falou aqui, do perde e pressiona, que era uma característica, aliás, foi que encantou, inclusive, quando o Milito chegou, isso acabou no Atlético. E acabou por quê? Porque os jogadores não acreditam mais? Foi a pergunta que eu fiz no meu vídeo no Instagram. Porque os jogadores não acreditam mais? Porque os jogadores perderam a confiança no sistema? Porque não está acontecendo. E sem confiança ninguém joga. Porque o caminho que o Milito está apontando, os caras acreditam nele. Agora, uma coisa que o Milito não pode continuar fazendo, não abrir mão de suas convicções. Por exemplo, o Fluminense, que ganhou a Copa Libertadores, foi afundando na mão do Diniz, ele não abria mão das convicções. Sabe aquele cara que fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito e ponto final. Tá errado. Se não está funcionando, você precisa buscar outra alternativa. Querer impor sua convicção é um risco. Aliás, falando em risco, daqui a pouco eu quero tratar com o Thiago sobre isso. Existe risco de saída? Vamos imaginar que saia para o São Paulo, ou a direção permanece porque acredita, como viu esse time rendendo nas mãos deles, ou dele, vai acreditar que esse time vai dar a volta por cima. Mas para dar a volta por cima, os jogadores precisam acreditar. Os jogadores estão acreditando? Eles têm plena confiança? Ou esses absurdos que o Milito faz de mudar tanto, de querer impor uma ideia dele, que não está dando certo, se isso vai continuar, esses jogadores estão satisfeitos. Como é que isso repercute dentro do grupo de jogadores? De meter isso aí que o Rep disse aqui, o Rubens de zagueiro, o Fux cada dia numa função, outrora tira o Saravia do time, outrora volta com o Saravia, aí põe o Saravia de ponta. Porra! Uma hora você põe o Bernard por dentro, outra hora põe o Bernard aberto. Ninguém, se o time não está rendendo, se um cara como o Bernard não está rendendo, é porque tem alguma coisa muito séria acontecendo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre